Fala, servidor! Tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai conversar sobre duas competências necessárias que me permitem duplicar o meu patrimônio todos os anos. Ficou interessado em saber quais são essas competências? Já deixa o like no vídeo aqui e eu te aguardo logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo John Lennon, tenho 28 anos, sou servidor público e sou criador desse canal aqui chamado Grana Sob Controle, na qual todas as quintas e todos os sábados eu trago conteúdo sobre mindset, investimentos, gestão de finanças para servidores públicos. Show de bola? Já dá o like no vídeo, se tu não é inscrito, já te inscreve no canal para tu acompanhar os conteúdos toda semana, servidor. No vídeo de hoje, servidor, a gente vai conversar sobre duas competências extremamente necessárias para que a gente consiga multiplicar o nosso patrimônio, exponencializar o nosso patrimônio e que eu utilizo para conseguir duplicar meu patrimônio todos os anos. E do que a gente está falando aqui? Quais são essas duas competências necessárias, servidor? As competências são organização e rotina. Vamos conversar um pouquinho mais sobre elas? Servidor, então a gente vai conversar agora sobre organização. Para tu ter noção, servidor, a organização, em geral, ela é tão importante que ela acabou ganhando um dia mundial só para ela, que é o dia 20 de maio. No dia 20 de maio é comemorado o Dia Mundial da Organização, servidor. Olha como isso já foi reconhecido, a importância disso. Já existem profissionais especializados em organização. Então a gente precisa entender que isso já está sendo reconhecido aí mundialmente como uma parte importante das nossas vidas e como uma competência extremamente necessária para a nossa vida. Então é por isso que hoje eu vou te mostrar por que a importância da organização e como tu vai conseguir ser mais organizado. Estamos combinados? Então vamos lá. Quais são os benefícios da organização? O primeiro deles, servidor, e alguns dizem que é o mais importante, é a economia de dinheiro. Claro, no momento que a gente é aí organizado, a gente consegue economizar dinheiro, a gente não precisa ficar comprando produtos repetidos, a gente também evita que os produtos vençam, entre outras situações. Um dos maiores benefícios aí da organização é a economia de dinheiro em geral. O segundo benefício aqui da organização, servidor, e eu acho uma das mais importantes, realmente, é a otimização do tempo, servidor. Como eu sempre digo, o nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E no momento que tu te organiza, tu começa a descobrir algum tempo na tua vida que tu achava que tu não tinha. E nesse tempo tu pode fazer diversas coisas que vão aumentar cada vez mais aí a tua organização, a tua rotina, a tua produtividade e, consequentemente, aí, o teu dinheiro. Outro benefício é a identificação de oportunidades, servidor. Claro, por óbvio, quando a gente se organiza, a gente vai identificar aí as nossas prioridades, servidor. A gente vai entender o que tem mais importância para a gente na nossa vida, o que a gente precisa fazer primeiro, o que a gente precisa fazer depois. Isso faz parte aí da organização, top? Então é uma decorrência aí natural da organização, é a identificação das prioridades. Um outro item, servidor, extremamente importante, que eu também considero um dos mais importantes de todo, é a melhora na autoestima. Isso mesmo, servidor, muita gente não percebe, mas no momento que a gente é organizado, que a gente inclui a organização aí de forma ativa na nossa vida, o que acaba acontecendo? Decorrência aí da otimização do tempo, a gente vai ter mais tempo para o lazer, mais tempo para praticar atividade física, mais tempo para passar com quem a gente mais ama, realmente passar aí os nossos dias, as nossas horas, aqueles momentos mais importantes das nossas vidas, com quem a gente realmente ama. A gente vai ter mais dinheiro no bolso, por consequência. Então, servidor, tudo isso permite com que a nossa autoestima se eleve. Isso mesmo, servidor. Quando a gente se organiza, a gente consegue elevar aí a nossa autoestima. Top, né? Esse é um do que as pessoas às vezes não se dão conta do poder da organização. Outro ponto importante, que é um benefício top, é o aumento da produtividade
E a diminuição do estresse, servidor. Claro, quando a gente se organiza, a gente consegue fazer as coisas dentro dos prazos, conforme a gente planejou, e isso causa, né, na verdade, isso gera um aumento da produtividade. Tu consegue fazer cada vez mais e cada vez melhor, então tu está sendo mais produtivo, e diminui o estresse decorrente de tu não conseguir resolver um problema ou de tu estar resolvendo sempre as coisas em cima da hora, servidor. Então, com certeza, a organização aumenta a produtividade e diminui o estresse e a ansiedade. E por fim, aqui o mais genérico de todos, que na realidade é a junção de todos os outros, é aquele famoso benefício do equilíbrio e o controle da vida. Claro, por óbvio, quando a gente se organiza, que a gente consegue tempo para fazer todas as coisas das nossas vidas, aí as nossas tarefas pessoais, profissionais, as nossas tarefas aí sociais, a gente consegue elaborar tudo e vai aumentando a produtividade, a gente vai otimizando o nosso tempo, ganhando dinheiro. Tudo isso faz com que a gente tenha uma vida melhor em geral, que a gente encontre com o tempo um equilíbrio entre as nossas tarefas, entre as nossas prioridades. Isso faz com que a gente tome as rédeas da nossa vida, ou seja, que a gente controle a nossa vida de forma equilibrada, servidor. Então esses são os benefícios aí da organização. E nesse ponto tu pode estar te perguntando, servidor, tá, John, tu tá me mostrando todos os benefícios e como é que eu me organizo? Top, vamos aprender? Então agora é o momento de tu pegar aí papel, caneta na mão, ou abrir teu notebook, ou teu celular, aí se tu conseguir ele, dividir ele em duas telas aí pro YouTube ficar funcionando numa e tu ir digitando na outra, fica ligado. A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente conseguir ser mais organizado é a gente refletir sobre a palavra organização, servidor. Tu já parou para pensar no que a palavra organização pode significar? Quais são as palavras aí que compõem aí essa palavra? Não no português aí, não trazendo realmente as regras gramaticais do português, mas pensa, organização. Organizar a ação. Isso aí, servidor. A organização nada mais é do que tu organizar as tuas ações. Mas a gente não pode esquecer, servidor, que a organização não é só organizar as ações. A gente precisa organizar as ações e agir, e tomar as atitudes, para que as coisas sejam feitas. Então é isso, organização é tu organizar o que tu vai fazer e realmente ir lá e fazer aquilo que tu organizou e que tu planejou. Para a gente entender só um pouquinho melhor aí como é que funciona a dinâmica da palavra organização. Tendo isso em mente, a gente consegue agora dar os primeiros passos em direção a ser uma pessoa mais organizada. E para a gente se tornar uma pessoa mais organizada, o que a gente precisa? Basicamente, grosso modo, a gente precisa superar a procrastinação. A gente só não é organizado porque a gente procrastina até mesmo na hora de se organizar. Então, aqui eu vou trazer para ti um método. Deixa eu te perguntar se tu já ouviu falar em fluxo da produtividade, servidor. Tu já ouviu esse termo? Fluxo da produtividade. Fluxo da produtividade é o método com o qual tu vai conseguir superar aí a procrastinação. É um método que ensina como tu ser mais produtivo. E aplicando esse método, a gente percebeu, eu e várias pessoas que já aplicaram esse método, percebemos que quando tu aplica o fluxo aí da produtividade dentro da tua organização, tu consegue cumprir as tarefas, tu consegue elaborar um planejamento de cumprimento de tarefas muito melhor e realmente mais efetivo. E como é que isso funciona? O fluxo da produtividade funciona assim. Ela é uma divisão que tu vai fazer do teu tempo. Isso mesmo. Determinado tempo que tu tem para realizar determinadas tarefas, tu vai dividir esse tempo. E como que tu vai dividir esse tempo? Simples assim, tu vai dividir em 10% pensando e elaborando no que fazer, 20% pensando e elaborando como fazer, 70% fazendo, aplicando e realmente fazendo o que tem que ser feito. Então vejam que na verdade é um método de divisão, de organização do tempo. Então para tu ser organizado, tu precisa se organizar. Parece um pouco confuso, complexo e paradoxal esse tipo de pensamento, mas é exatamente isso. Tu precisa te forçar
a dividir ou subdividir as tuas tarefas em partes menores e fazer uma gestão do tempo para que tu consiga ser mais organizado. E o fluxo aí da produtividade vai permitir com que a gente seja mais organizado. E como que a gente faz isso? 10% pensando no que fazer, 20% do tempo pensando em como fazer e 70% do tempo fazendo. Vamos por exemplo, para tu entender melhor? Vamos lá. Separei aqui do ladinho o exemplo que eu criei para a gente conseguir entender um pouco melhor. Digamos aí, servidor, que tu trabalha 8 horas por dia, assim como eu trabalho. Digamos aqui que seja 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde. Isso não vai influenciar tanto, até porque o teu horário de almoço daqui a pouco tu consegue modular, e se tu não consegue, é só tu rever aqui como calcular aqui as prioridades. Mas vamos lá. 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, total 8 horas por dia. Quer ser organizado no serviço? Então vamos lá. Vamos nesse passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais didático esse exemplo é a gente dividir aí as horas em minutos. 8 horas são 480 minutos que tu tem aí para trabalhar. Então tu vai fazer a conversão aí do teu trabalho. O que tu vai fazer? Fazer aquelas divisão. 10, 20 e 70. 10% pensando no que fazer, 20% pensando no como fazer e 70% fazendo, servidor. Vamos lá. 10% vai dar aí aproximadamente 45 a 50 minutos, servidor, pensando no que fazer. Tu vai pensar aí tudo que tu tem para fazer. Tu vai pensar quais são as prioridades, o que tu tem que fazer primeiro no serviço, o que tu tem que fazer depois. Tu vai pensar em todo o teu dia, servidor. Tu vai ter quase 1 hora para fazer isso, servidor, para pensar nas coisas que tu tem para fazer, organizá-las aí numa lista de prioridades, realmente entender, refletir. É um tempo para tu pensar em todo o teu dia, pensar lá na frente, nas tarefas que normalmente aparecem, beleza? Pensar no que fazer. Após tu pensar no que fazer, tu vai ter 20% do teu tempo, ou aproximadamente 1h30, 1h40, para elaborar o como fazer. Como fazer é tão importante quanto o que fazer. Ele é um passo além. Tu vai pensar agora em tudo. O que tu precisa de material, ou o que tu precisa aí de tempo realmente para cada tarefa. Tu precisa ver se essa tarefa que tu está fazendo precisa de uma autorização ou de uma assinatura da chefia, ou se tu tem que levar em algum lugar o término aí dessa tua tarefa. Tu precisa ver, por exemplo, se essa pessoa que vai receber a tua tarefa, né, daqui a pouco tem que passar para outra pessoa, ou que tu tem que pegar uma assinatura ou uma autorização, se essa pessoa ela vai estar no trabalho naquele dia, ou se ela está naquele dia, se ela vai ficar o dia todo, se ela não vai sair mais cedo. Tudo isso para tu organizar. Como eu dizia, então, servidor, 20% do tempo, de 1h30, 1h40, para tu pensar no como fazer. Todas as dinâmicas do que tu precisa, todas as circunstâncias de como realmente elaborar aí cada passo, cada tarefa que tu tem para fazer. 70% ou aproximadamente aí 5h30 do teu trabalho vai ser realmente fazendo o que tu tem que fazer, fazendo o que tem que ser feito. A tarefa em si, aquela tarefa que tu pensou e que tu priorizou e que tu também pensou em como resolvê-la, em como fazer, tu vai agora fazer na ordem que tu colocou aí, no tempo que tu colocou que vai dedicar para ela. Então tu vai realmente fazer. Digamos aí, só para a gente também exemplificar de uma forma um pouquinho mais prática, que sejam 5 tarefas que tu tem para fazer no dia. Que tu organizou a mais importante, a médio, menos importante, a mais tranquila de fazer lá embaixo. Se tu tem 5h30, sempre trabalha com segurança. Dedica aí mais ou menos 1 hora para cada tarefa. Dedica 1 hora para cada tarefa, porque entre elas aí tu ainda consegue incluir alguns intervalinhos de 10, 3 intervalos de 10 ou 2 intervalinhos de 15, que a gente precisa para dar aquela oxigenada na cabeça. A gente não consegue fazer nada aí muitas horas direto, servidor. Então, já que tu tem 5 tarefas para fazer em 5 horas, tu pode aí fazer 4 intervalos aí de 5 minutos, ou tu pode fazer também aí 2 intervalos de 15 maiores e tentar dar mais uma tocada, ou 2 de 10 e 2 de 5 aí também para tu conseguir te gerenciar, servidor. Lembrando que tu vai ter o intervalo do teu almoço aí, entre outras coisas. Essa organização aí é tua, cada realidade é uma realidade. Bom, John, mas e se meu trabalho não é assim? Eu não tenho uma liberdade
para entender o que meu trabalho precisa. O meu trabalho é por demanda. Eu recebo uma tarefa, eu preciso cumprir. Bem tranquilo também, servidor. O fluxo da produtividade ele vai realmente funcionar também para ti. Digamos que tu recebe uma tarefa aí e o teu chefe, ou a pessoa que te atribuiu essa tarefa, diz que tu tem 2 horas para fazer essa tarefa. Beleza, o que tu vai fazer? Arredondando aqui, né, sem entrar nos detalhes, pensa no que fazer para cumprir essa tarefa. E tu vai pensar no que fazer durante 10 minutos. Eu preciso pegar isso, preciso ir ali, preciso fazer isso, preciso organizar tal coisa, eu preciso entrar aqui em algum e-mail, ou eu preciso elaborar algum tipo de documento, ou eu tenho que pegar um relatório. Sei lá qual é a tua tarefa que tu está pensando nesse momento, mas 10 minutos tu vai pensar nos procedimentos, no que fazer para tu cumprir essa tarefa que foi dada. De 20 minutos mais ou menos, tu vai pensar em como fazer. Tá, eu peguei o relatório, como é que eu vou fazer isso? Acho que eu vou fazer desse jeito, ou não, vou fazer desse outro. Talvez eu peça ajuda dessa pessoa, talvez não. Talvez eu requisite tal recurso, talvez não. Como tu vai fazer aquela tarefa? Tu tem 2 horas para fazer, tu vai gastar 10 pensando no que fazer para conseguir concluir. 20 minutos tu vai gastar pensando em como fazer, elaborando o método, elaborando os procedimentos aí, os processos que tu vai utilizar, o que vem primeiro, o que vem depois, quanto tempo tu vai dedicar para cada processo aí mais ou menos para tu chegar no fim e conseguir executar. E depois 1h30 tu vai fazer. Tu vai botar em prática tudo isso que tu pensou nessa última meia hora. Então tu vai ter 1h30 para botar em prática tudo isso que tu pensou para tu entregar esse teu projeto aí, ou essa demanda que tu recebeu em até 2 horas. Esses são os exemplos aí para conseguir te mostrar como a gente aplica realmente aí esse fluxo para que a gente consiga organizar melhor o nosso tempo e se organizar como um todo. Isso faz parte da organização, esse é o passo a passo para tu te organizar. Tu vai subdividir as tarefas aí em tarefas menores e vai pensar em cada uma delas, quanto tempo tu vai dedicar e o como tu vai fazer e o que tu vai fazer 10% do tempo, como tu vai fazer 20% do tempo e o mais importante de todos, com certeza, é o fazer especificamente, que é 70% do tempo. Gostou dessa dica? Se tu gostou aí desse passo a passo de como ser mais organizado, dá o like no vídeo. Não esquece, vamos fazer esse vídeo bombar. Show? Deixa eu só finalizar então aqui com algumas dicas para tu gerenciar melhor aí toda essa parte da tua organização para tu conseguir te organizar melhor. Vamos lá. Umas dicas finais. Servidor, não esquece que o nosso pico de atenção é de até 45 minutos. Então, se tu vai fazer uma tarefa aí de 1 hora, é melhor que tu faça aí ela dividida em duas partes de 30 minutos, com um intervalinho aí de 2, 3, 4, 5 minutos entre uma e outra, para que tu consiga retomar a atenção na tarefa. Porque se tu tentar fazer 1 hora direto, normalmente o nosso cérebro aí vai conseguir manter o foco e a concentração por no máximo 45 minutos. E depois tu perde o foco e a concentração. Então faça as subdivisões. Se tu uma tarefa que é de 2 horas, faça aí 3 intervalos, talvez, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, dependendo aí do tempo que tu vai dedicar de atenção plena. Separe também, servidor, o que é tarefa pessoal, o que é tarefa de trabalho, o que é tarefa de estudo, o que é tarefa social. Por exemplo, às vezes eu chego no serviço e eu faço isso toda manhã, eu listo o que eu tenho para fazer, o que é prioridade, o que não é. Muitas vezes, por exemplo, eu preciso abastecer o carro, que eu não consegui de manhã, que eu vou ir na hora do meu almoço fazer isso. Então o que eu coloco? Coloco a hora que eu vou almoçar, coloco a hora que eu vou abastecer meu carro. Ou eu preciso marcar uma consulta médica, ou eu preciso passar numa farmácia para pegar um remédio. Tudo isso eu coloco. Vou no meu horário do almoço, ou vou depois do serviço? Ou se eu tenho mais de uma coisa para fazer? Tenho que marcar uma consulta aí, um exame, ou qualquer coisa nesse sentido, na questão de saúde, que eu preciso ligar para a empresa, mas ela funciona no horário de expediente, no mesmo horário que o meu. Então, no intervalinho, fazer um intervalinho de 10, 15 minutos aí entre uma tarefa e outra, eu aproveito para fazer uma ligação. Mas isso tem que estar dentro do teu cronograma, senão tu vai passar batido. Então, tu tem que separar o que é tarefa pessoal, o que é tarefa do trabalho, o que é tarefa do estudo, o que é tarefa social, entre outras. Faz a separação e coloca ali quando exatamente tu vai fazer dentro da fase do que fazer, aqueles 10% lá. Uma outra dica muito importante que eu recomendo aqui, sempre utilize música para concentração, servidor. Claro, se for uma atividade que permite a utilização de música, e a música tem que ser adequada para o serviço. Por exemplo, se eu tenho que fazer um documento, elaborar um documento,
um ofício, um recurso por algum motivo no serviço, eu não posso ficar escutando uma música que tem muita palavra, um rap nacional ou alguma coisa assim, porque vai ficar falando muitas palavras e eu vou ficar pensando na música. Aqui seria melhor um som de ambiente, um som de fundo, um barulho de chuva, um ruído branco, para a gente conseguir aí imergir naquela tarefa, beleza? Use músicas, uma música mais suave, numa língua aí que tu não entenda tanto, talvez, que fique lá baixinho no fundo, só para tu aumentar a tua concentração. Se é uma tarefa manual aí, por exemplo, tu tem que organizar uma pilha de papel desse tamanho, bota um heavy metal aí, uma música que tu gosta, bem agitada mesmo, para tu focar naquilo ali e conseguir organizar, beleza? Tem trabalhos aí mais manuais que a gente pode botar uma música mais empolgante, aí, mais animada. E tem outros serviços que a gente precisa de um foco, de uma concentração. Então tu precisa modular aí a música que tu vai ouvir para cada tipo de tarefa. Mas a música ajuda bastante na questão da organização e da produtividade. Outra dica, começa pelo mais difícil. Essa dica aqui eu vou ponderar um pouquinho, porque dentro lá do que fazer, tá? Tu vai elencar o que é prioridade e o que é menos prioridade. O primeiro item que tu vai fazer no dia é o mais importante, aquele que tem o prazo mais curto, tudo isso é o mais importante, é o mais prioritário. E tu vai diminuindo a prioridade, deixando mais para o final do dia aqueles que são menos prioritários. Porém, dentro de uma mesma prioridade, digamos que tem dois assuntos aqui que são muito importantes. Muito importantes, e a prioridade deles é altíssima. Faz primeiro o mais difícil. E depois tu faz o menos difícil. Nas prioridades do meio também. Tem duas prioridades do meio aí que não são tão prioridades. É uma tarefa que eu tenho que fazer no dia. Faz a mais difícil primeiro. Por quê, servidor? Porque a gente tende a se concentrar mais naquilo que a gente faz primeiro. A gente vai cansando ao longo do dia, é inevitável. Então lá na última tarefa vai ser a tarefa menos importante e a tarefa realmente menos difícil ou mais fácil. Então tu já não precisa ter tanta disposição, tu não precisa gastar tanta energia mental e física para pensar naquela situação. Por isso a importância de tu priorizar os itens do teu dia e de tu fazer primeiro o mais difícil. E a última dica aqui é, em algum momento do teu dia, ou mais de um momento, inclua revisões. E aqui não precisa ser horas e horas de revisão. Mas seguinte, como eu disse, são 5 tarefas e tu tem 5 horas e meia para fazer. Faz aí intervalinhos de 5 minutos entre uma e outra, vão ser 3 intervalos, 15 minutos. Os últimos 15 minutos que sobrou do teu dia aí, utiliza para dar uma revisadinha, olhar se tu fez tudo, se ficou alguma coisa. Daqui a pouco tu tinha que mandar um e-mail importante aí, foi a segunda tarefa do dia que tu fez e tu mandou. Dá uma olhadinha ali se não voltou uma resposta, ou se não voltou uma correção para fazer, alguma coisa nesse sentido. Dá uma revisada. Porque qualquer tipo de pendência que ficou desse dia, do dia de hoje, digamos, tu já coloca ele como prioridade no dia de amanhã, porque isso era uma prioridade do dia anterior. Então isso faz com que a gente consiga gerenciar de forma mais adequada as nossas tarefas e o fluxo de processos que a gente tem dentro da nossa atribuição, tanto pessoal. Isso serve para os nossos estudos pessoais, aí para um curso que tu está fazendo, para a organização da tua casa, se tu tem várias coisas para fazer na tua casa, para tu gerenciar também aí o trabalho, as finanças, que é o foco aqui desse canal. Isso serve também para as questões pessoais, os relacionamentos, as pessoas mais importantes e menos importantes que tu tem que atender dentro de um dia. Infelizmente a gente precisa categorizar, porque se nada é prioridade, né, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se nada é prioridade, nada é prioridade. Então a gente precisa ficar atento a isso, servidor. Então, inclua a revisão das tarefas para que tu possa entender se tu fez tudo e se daquilo que tu fez, tudo foi feito da forma correta e mais adequada, e se não ficou nada para trás que tu tenha que fazer no dia seguinte. De organização é isso, servidor. Eu espero que realmente tu tenha entendido como que funciona o processo de organização e como que a gente aplica na prática no nosso dia a dia, os benefícios dele. Servidor, te organiza. Coloca no teu dia a dia a prática ativa, como eu te falei aqui, da organização. Tu vai ver os benefícios vindo dia a dia. No primeiro dia tu vai ter mais tempo, no segundo dia tu vai ter mais produtividade, no terceiro dia tu vai conseguir atingir novos patamares e aqueles benefícios vão vindo cada vez
Mas, servidor, eu garanto que tu vai te surpreender se tu botar em prática a organização. Perfeito, então vamos falar agora, servidor, da segunda competência que me permite duplicar o meu patrimônio, que é a rotina, servidor. Isso mesmo. Mas, John, organização e rotina não são a mesma coisa. Não. Organização é a distribuição das tarefas e a execução delas. A rotina ela é mais ampla, é a tua vida. Se a gente pensa aí na organização, tu vai pegar, eu vou organizar as tarefas as tarefas pessoais, as tarefas do trabalho, as tarefas aí sociais, tá? Agora na rotina, o que tu vai fazer? Pegar cada bloco desse e encaixar melhor no teu dia e ver como que tu vai permear entre eles. Muitas vezes tu vai ter que fazer uma coisa dentro da outra, aquele exemplo que eu te disse, uma questão pessoal dentro de uma questão de trabalho. Isso tem muito a ver com rotina. Claro que é uma questão de organização. A rotina, para tu ter uma rotina e para tu elaborar uma rotina, tu vai precisar te organizar, com toda certeza. Uma rotina ativa, claro. Se tu quer realmente fazer uma rotina, tu vai precisar te organizar. Então, os mesmos moldes, a organização se aplica para tu criar a rotina. Agora, a rotina em si, ela é diferente da organização. A organização vai ser um instrumento aí para tu alcançar a rotina. Vamos lá então. Quais são, novamente aqui nos mesmos moldes que eu expliquei a organização, eu vou explicar a rotina. Quais são os benefícios aí da rotina, servidor? O primeiro benefício de tu criar uma rotina é regular o teu relógio biológico. Isso mesmo, servidor. O teu corpo, ele precisa ter momentos para dormir, para acordar, para comer, para trabalhar, para relaxar, para se exercitar, para ter lazer, inúmeras coisas. Tu precisa criar uma rotina para isso. Tu precisa saber cada horário o que tu vai fazer e manter esse fluxo. Por quê? Porque isso faz com que o teu corpo comece a liberar os hormônios necessários para cada tipo de situação. No momento que tu vai habituando o teu corpo que determinado horário é isso, determinado horário é isso, determinado horário é aquilo, ele vai se adequando cada vez melhor a essa tua rotina. E aqui o exemplo que normalmente o pessoal traz de mais importante aí é o cortisol. O cortisol é um hormônio da nossa espécie que é liberado normalmente quando a gente acorda. É aquele hormônio do estresse, é o hormônio que nos faz acordar, nos faz despertar e começar o dia. Beleza? Para a gente poder ter a energia para começar o dia, o cortisol ele vem e estressa aí as células do corpo, os músculos, para que a gente consiga iniciar o nosso dia. E no momento que tu não tem um sono muito bom ou que tu acorda muito tarde, o que acontece? O cortisol ele é liberado em quantidades erradas, muitas vezes a mais do que precisa e muitas vezes por mais tempo do que o necessário, servidor. Então tu precisa criar uma rotina. Se tu sempre acordar às 5 da manhã, teu corpo vai começar a entender que aquele é o horário de tu acordar. Não estou dizendo que tu tem que acordar às 5 da manhã. Se tu quiser escolher acordar todos os dias às 8 da manhã, vai ser sempre às 8 da manhã que ele vai liberar aquele hormônio. Claro, leva um tempo para regular. O que tu não pode fazer é num dia acordar às 5, no outro às 8, no outro às 7, no outro às 6, no outro às 9, no outro dormir até o meio-dia, no outro dormir 3 horas numa noite só. Então, se tu fizer isso, o teu corpo não tem um relógio biológico que ele permita regular os hormônios do teu corpo. Isso vai causar N problemas, problema de peso, problema de metabolismo, problema de circulação, entre outros. Então, quando a gente ajusta uma rotina pra gente, a gente melhora a nossa saúde em função do relógio biológico e dos hormônios associados a isso. Vamos para o segundo benefício, então. Outro benefício da rotina é diminuir a ansiedade. Isso mesmo. Ter uma rotina diminui a ansiedade. Como assim, John? Simplesmente por quê? Como é que funciona a ansiedade? Não vou entrar aqui nos termos psicológicos nem da neurociência nesse sentido, mas basicamente a ansiedade vem com situações desconhecidas. Então, se tu te depara a todo momento com situações desconhecidas, tu tende a ficar mais ansioso. No momento que tu cria uma rotina e que tu sabe o que vai acontecer a seguir, o que acontece? Naturalmente, diminui a ansiedade, porque a nossa mente ela não quer ser pega surpreendida, ela não quer ser surpreendida. A nossa mente ela quer saber o que vai acontecer a seguir. E no momento que ela sabe o que vai acontecer a seguir, ela se sente confortável e segura. E no momento que ela se sente confortável e segura, não há ansiedade. Então, sim, ter uma rotina estabelecida e cumpri-la da melhor forma possível, no máximo de tempo possível, com
constância e persistência vai fazer com que a nossa ansiedade diminua, servidor. Vamos para o terceiro benefício. As rotinas encorajam hábitos saudáveis. Isso mesmo, servidor. No momento que tu estabelece uma rotina, é natural que alguns hábitos sejam introduzidos. Alguns hábitos aí que a gente chama de hábitos angulares, que eu estou planejando um vídeo específico para os hábitos angulares, que eu vou falar sobre eles mais adiante. Já dei uma palavrinha também em um vídeo aí no canal em que eu falei sobre o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e eu vou falar sobre eles num vídeo específico. Mas é isso, quando a gente cria uma rotina, a gente começa a criar hábitos saudáveis. A gente vai modulando o nosso corpo para que a gente vá fazendo as coisas que precisam ser feitas. Ou seja, se tu tem um horário para acordar, se tu tem um horário para meditar, para ler, para se exercitar, para ir trabalhar, para estudar, para gravar vídeos para o canal Grana Sob Controle, beleza? Se tu cria uma rotina nesse sentido, e a rotina ela não precisa ser todos os dias. Por exemplo, a rotina de muitos canais aí, por exemplo, eu tenho vídeos todas as quintas e sábados. Essa é uma rotina. Quando eu for introduzir uma live, eu posso colocar essa live num dia da semana específico. E todas essas semanas, naquele dia, é preciso ter live. Isso é rotina. Não que precisa ser todos os dias, mas precisa ter uma periodicidade que teu corpo vai começar a reconhecer como natural. Então, a rotina, ela faz com que a gente construa hábitos saudáveis, servidor. E a gente vai deixando de lado os hábitos nocivos que a gente tem. As rotinas permitem que a gente maximize o nosso tempo. Claro, no momento que a rotina ela é baseada numa organização, a gente utiliza a organização como instrumento para criar a rotina, é óbvio que em decorrência da organização, em decorrência da rotina, a gente vai conseguir encontrar tempo na nossa vida. Só que diferente do tempo que a gente acha pouquinho tempo quando a gente trata de organização específica, uma organização micro, quando a gente se organiza para o trabalho, a gente arranja um tempinho. Quando a gente se organiza para nossas questões pessoais, a gente consegue otimizar nosso tempo um pouquinho, beleza? No final do dia a gente ganhou aí alguns minutos ou algumas horas. Mas quando a gente fala de rotina, a gente está falando de tempo de vida, servidor. De tempo de vida. Porque é imensurável quanto que a gente ganha de vida quando a gente, por exemplo, pratica uma atividade física ou quando a gente se alimenta de forma saudável. Quando a gente consegue tempo para isso. Então o micro na organização vai te dar tempo para que tu faça uma rotina melhor. Tu ganha tempo e nesse tempo aí, nessa uma hora e meia que tu ganhou no teu dia, tu vai conseguir introduzir uma atividade física e uma meditação. Isso vai desenvolver uma saúde mental e física muito mais forte. Talvez isso te dê anos de vida a mais. Então a gente tem que pensar que a gente consegue ganhar muito tempo e principalmente de vida quando a gente tem uma rotina. Também, como consequência, aumenta a produtividade. Isso mesmo. Também decorrente aí da organização como um todo, a gente começa a ser mais produtivo quando a gente tem uma rotina. Mas aqui de forma macro, o que acontece? As rotinas que vão sendo instaladas, como eu disse ali, no primeiro benefício, que é o relógio biológico, a gente vai ter o benefício da saúde, do nosso próprio corpo nos ajudando a manter a rotina e a ser mais produtivo. Porque o hormônio certo, na hora certa, aumenta a nossa produtividade. Se eu tenho o cortisol em quantidade adequada e no horário adequado para a hora que eu acordo, eu estou melhor para o meu dia. No momento que o meu corpo sabe que eu vou praticar uma atividade física, ele vai liberar alguns outros hormônios que são necessários para atividade física. Por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, beleza? Ele pode ser liberado no momento que a gente faz uma atividade física todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, servidor. Então, com a rotina, a gente consegue liberar os hormônios certos, aumentando a nossa produtividade. Mas isso só vem com a constância e com a persistência. Não vai achar que tu fazer aí 2, 3 dias, 4 de uma rotina, que já vai ser suficiente para tu ver grandes resultados. A organização, sim, dá resultados mais imediatos. A rotina, ela leva um pouco mais de tempo para tu começar a perceber os resultados. Mas quanto mais resultado tu percebe, mais duradouro e persistente vai ser essa rotina. As rotinas são reconfortantes, servidor. Isso mesmo. Fazendo uma analogia aqui, sabe quando tu coloca aquela roupa que tu te sente bem, confortável, ou aquele moletom, ou aquela calça de abrigo, ou aquela touca, aquele boneco que tu te sente bem, aconchegante, reconfortante? É isso. Com a rotina é a mesma coisa. Quando a gente conhece aquilo que a gente está utilizando, quando a gente sabe o que vai acontecer a seguir, quando a gente sabe a sensação que a gente tem quando a gente cumpre aquela tarefa,
É assim que a gente se sente de uma forma reconfortante, de uma forma confortável. Sabe quando tu chega num bar ou numa padaria ou num café e o garçom, o bartender já te conhece e já traz a bebida que tu mais gosta, tu não te sente bem? Tu não te sente animado com isso? Tu não te sente seguro e confortável nessas situações? É isso. A rotina é a mesma coisa. Por quê? Porque a familiaridade traz conforto. Então a gente realmente se sente mais reconfortado quando a gente segue uma rotina, servidor. Uma decorrência lógica de tudo que eu falei é que a rotina regula o humor. Isso mesmo. Aquelas crises de mau humor cada vez vão diminuindo. Por quê? Diminui a ansiedade, os hormônios começam a ser liberados no momento certo e na quantidade certa. As crises de mau humor, ou aqueles dias que a gente levanta de mau humor, ou aqueles dias que a gente levanta odiando a segunda-feira e louco para que chegue a sexta-feira, mas desse meio tempo a gente não faz nada, isso vai diminuindo. E a gente vai vivendo o dia de hoje, vai ficando presente para o momento que a gente está, e isso vai fazendo com que a gente se sinta melhor, diminui a ansiedade, aumenta a produtividade, diminui aí a depressão em si como um todo, melhora o humor, aumenta a autoestima, então melhora como um todo aí o humor da pessoa. É uma decorrência lógica de tudo isso que a gente já vem conversando desde o começo do vídeo. As rotinas, por fim, servidor, garantem que a gente tenha tempo para a gente vivenciar aquilo que nos traz energia, aquilo que faz a gente crescer e aumentar o nosso ser. Ah, como assim, John? Agora tu começou a filosofar um pouco, mas tu vai entender. É da nossa natureza, servidor, gostar de algumas coisas, algumas tarefas, e não gostar de outras. Isso é natural do ser humano. Por exemplo, a gente não gosta de ter que dobrar roupa, de ter que lavar a louça, de ter que limpar a casa. Talvez tenha algum que goste, mas pagar o imposto de renda, principalmente declarar o imposto de renda, porque muitas vezes a gente até ganha dinheiro de volta no imposto de renda, mas a declaração em si, aquele sistema, aquele programa que às vezes a gente não entende direito, são coisas ruins de fazer. A gente não gosta de fazer. Porém, eles precisam ser feitos. Quando a gente inclui aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, como um todo, atividades que nos fazem bem e nos fazem felizes, como por exemplo uma atividade física, a leitura, a meditação, o yoga, ou até mesmo uma comida especial, um lanche eventualmente, que te faz feliz, a gente consegue aumentar a nossa energia e cumprir essas tarefas que não são tão gostosas, que não são tão amistosas de serem feitas, a gente consegue passar por elas sem que aquilo nos afete. Então a gente consegue aí energizar o nosso corpo, ter mais tempo para energizar o nosso corpo, apesar de fazer coisas que a gente não gosta. Então sim, a rotina como um todo permite que a gente tenha tempo para a gente se energizar, aumentar o nosso ser e passar pelas dificuldades com mais facilidade. Esses são os benefícios aí da rotina. São os benefícios, olha como esses benefícios são muito mais macro do que os benefícios, por exemplo, da organização. Mas não quer dizer que um é melhor que o outro, simplesmente são planos diferentes. A rotina é um plano mais macro, a organização é um plano mais micro, beleza? Mas as duas se completam e são duas competências que me permitem aí e que vão também te permitir duplicar o patrimônio todos os anos. Tenho certeza, servidor, tenho certeza. E como eu faço aí, John, para eu conseguir criar uma rotina, estabelecer uma rotina? Bom, como ela é mais macro, como eu disse, em relação à organização, os passos dela são um pouquinho mais genéricos porque dependem de muitos fatores dentro da vida de cada pessoa. Mas eu tenho aqui um fluxo, um processo que vai permitir que tu, servidor, crie a tua rotina específica para ti. Vamos entender como é que ela funciona. Primeira coisa que tu vai fazer, servidor, é avaliar como tu gasta o teu tempo. Tu precisa ter uma métrica, tu precisa ter uma medida. Tu precisa saber com que tu gasta o teu tempo, quanto tempo tu gasta com cada coisa, que hora que tu acorda, que hora que tu vai dormir, quanto tempo tu gasta usando o celular, vendo série, quanto tempo tu gasta no serviço, dentro do serviço quanto tempo tu gasta trabalhando, quanto tempo tu gasta fazendo outras coisas. Tu vive o agora ou tu não vive o agora? Tu fica no trabalho pensando que tu tem que ir na academia, que tu tem que estudar depois, tu vai pra academia depois pensando que tu tem que estudar depois, aí na hora do teu estudo tu fica pensando que tu tem que olhar tua série, e aí quando tu te senta pra olhar tua série de noite, tu fica pensando que no outro dia tu tem que trabalhar, que tu não trabalhou hoje pensando nesse monte de coisa, amanhã tu vai ter o dobro de coisa pra fazer.
Tu vive sempre pensando no depois ou tu vive o momento? Na hora que tu tá trabalhando, tu tá trabalhando. Na hora que tu tá treinando, tu tá treinando. Na hora que tu tá aí estudando, tu tá estudando. Isso é uma coisa que tu precisa medir e quanto tempo de cada coisa tu faz. Então tu precisa realmente avaliar como que tu gasta o teu tempo. Não só quanto tempo tu gasta com cada coisa, mas como tu gasta aquele tempo. Muito importante. Depois disso, servidor, tu precisa criar metas e objetivos. Claro, com toda certeza, isso eu digo, vídeo sim, outro também. Que é o seguinte, a gente precisa ter um rumo. A gente precisa ter um rumo. Porque, como diz aquele ditado, que agora eu não sei nem de quem que é, então não vou chutar um autor aqui. Quando a pessoa não tem um destino, não tem uma direção, qualquer lugar serve. E é exatamente isso. Quando tu não tem um foco, uma meta, um objetivo, tu não tem para onde ir, tu não tem onde chegar. Tu não tem como permitir que uma rotina e uma organização te ajude a chegar lá, porque tu não tem um lá para chegar. Então tu precisa criar. Tu precisa ter um objetivo profissional. Onde é que tu quer chegar? Dentro da carreira, dentro da tua classe, ou dentro de um concurso, ou dentro de um trabalho, ou dentro de uma quantidade aí específica de seguidores, se tu tem uma rede social, por exemplo, que nem eu tenho, ou que nem o Grana Sob Controle é, ou se tu tem que ter uma métrica de quanto dinheiro tu quer alcançar na questão financeira, tu precisa disso. Não precisa ser só um objetivo, tu pode ter objetivos específicos, eu quero ter tanto até tal idade, eu quero ter tanto até tal idade, eu quero conseguir tanto até tal outra idade, eu quero fazer uma viagem assim, assim, assado com tal e tal pessoa, custa tanto, eu quero realizar esse sonho até tal ano. Tu precisa ter essas metas e esses objetivos para que tu consiga realmente chegar lá. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas tu precisa ter o objetivo, a direção, para tu ir ajeitando o trajeto. Assim como quando a gente falou de organização, quando a gente fala de rotina, tu precisa destacar as prioridades, servidor. Tu precisa entender o que é prioridade para ti. Qual é a coisa mais importante para ti? Qual é a coisa menos importante das mais importantes? E qual é a mais importante das menos importantes? E qual é a menos importante da menos importante? A gente precisa ter noção. Por exemplo, para mim, família é um valor extremamente importante. E ela se sobressai ao trabalho, por exemplo. Então, se por algum motivo alguém da minha família está doente, ou alguém da minha família se acidenta, ou acontece qualquer coisa com a minha esposa ou com a minha mãe, por mais que meu chefe não me autorize sair do serviço no meu horário de expediente, eu vou sair. Porque dentro das minhas prioridades, a minha família vem em primeiro lugar do que o trabalho. Beleza? Ah, mas tu é servidor público, por isso que tu tem essa margem. Talvez. Mas a gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter prioridades, metas, valores. Hoje essa questão de valor está um pouquinho mais politizada, principalmente no ambiente que a gente vive hoje no cenário brasileiro, mas valores. Valor é valor, é princípio, é regra que a gente cumpre quando ninguém está olhando. Beleza? Resumindo aqui em poucas palavras. Então, eu tenho meus valores e cada um tem seus valores. E tu precisa preservar por eles. Não vamos adentrar muito aqui, mas como eu disse, a gente precisa estabelecer prioridades. Priorize. Pense no que é mais importante para ti, qual sonho tu quer realizar primeiro, realmente quais são os valores, onde está cada degrau na tua vida. O trabalho ele é importante quanto para ti? Mais do que o teu relacionamento ou menos? Mais do que tua família ou menos? Mais do que o teu lazer ou menos? Mais do que o teu estudo ou menos? Mais do que a tua atividade física ou menos? Muitas vezes eu priorizei o trabalho em relação à saúde física. Saúde física, às vezes saúde mental, realmente. Foi quando eu dei uma engordada. Hoje, o que está mais balanceado? Eu balanceio agora mais o trabalho e a atividade física. Não me desgasto tanto no trabalho como eu vinha me desgastando para dedicar um pouquinho mais na minha questão física. Porque aumentei peso, prejudicou um pouco minha saúde, agora eu rebalanceei as prioridades. Assim como no vídeo lá de alocação de ativos, em que existe de tempos em tempos um rebalanceamento nas nossas rotinas e na nossa vida também. Daqui a pouco, alguma parte da tua vida, tu vai botar o trabalho como algo extremamente importante. Mas ele não pode ser o mais importante da tua vida para sempre. Às vezes a gente abdica um pouquinho dos nossos relacionamentos, da nossa família, aí até da nossa saúde, para a gente focar no trabalho. Não faz intervalo de almoço, come só um lanche para poder produzir mais, entende? Não faz uma atividade física para ficar um pouco mais no trabalho. Chega em casa, porque ficou mais no trabalho, não tem tempo aí de fazer uma janta de qualidade, pede qualquer coisa. Beleza isso acontecer, desde que não seja perpétuo, desde que não seja por muito tempo. Em algum tempo para tu focar no processo do trabalho e realmente conseguir evoluir dentro da carreira, tranquilo. Todo mundo faz e realmente funciona.
porém isso não pode perpetuar. Crie prioridades para aquele momento, veja quando tu vai reavaliar. Vamos seguir. Anote tudo. Acompanhe, controle. Anote aí numa agenda, num caderno de sonhos, que eu já falei que é um baita instrumento, tanto financeiro quanto para outras coisas. Agenda virtual no celular. Tem aí qualquer tipo, um grupo no WhatsApp, que tu consiga, um grupo só contigo ou com as pessoas que fazem parte aí das tuas metas. Mas controle, anote, gerencie, acompanhe a tua evolução. Se tu está conseguindo cumprir os passos ou se tu não está. Tu precisa manter realmente um controle da tua evolução, da tua constância, para que tu consiga olhar, bater o olho ali e dizer, ó, tô chegando no meu resultado, ou tô me afastando do meu resultado, tá dando certo ou está dando errado, para reajustar. Se tu não controla, tu não tem métrica, se tu não tem métrica, tu não sabe se está dando certo ou se está dando errado. Então tu precisa anotar e analisar. Evite distrações. Isso mesmo, as distrações, servidor, fazem com que tu te afaste do teu objetivo, que tu demore mais para o teu objetivo chegar. Porém, as pessoas acham que é para ser o workaholic, que é para ser correr atrás do sonho e abdicar de tudo. Não, é evitar, não é cortar completamente. Evite distrações. Na maior parte do tempo, no maior tempo possível, evite distrações. Por exemplo, eu, algum tempo atrás, estava um pouco insatisfeito aí com a vida em geral e tal, e eu gastava bastante tempo olhando séries. Olhava 4, 5, 6 episódios de série. Assim que eu chegava do serviço em casa, olhava 4, 5, 6 séries. Quando eu me dava conta, não dava mais tempo de fazer janta, pedia lanche, prejudicava a saúde. Não estava dando tanta bola para isso, já faz um tempo mais atrás. Hoje, o que eu faço? Eu assisto um episódio por dia no máximo. Não deixei de assistir série, mas evitei a distração. Não fiquei mais tão distraído com isso. Hoje, eu dedico aquele tempo que eu olhava 4, 5, 6 episódios, aí, daí é 2 horas e meia olhando série, eu faço alguma coisa produtiva para o meu dia. Evito essa distração de assistir série, evito a distração de ficar mexendo no celular para produzir alguma coisa. Tanto profissional, quanto pessoal, quanto esse projeto aqui do Grana Sob Controle, ou quanto aproveitando um tempo com a minha esposa que não seja vendo série. Então a gente precisa evitar as distrações para que a gente consiga alcançar mais rápido os nossos objetivos. Entendido? Vamos seguir. Servidor, um ponto muito importante também que eu gosto de comentar aqui. Separe um tempo para descansar. Isso mesmo, descansar é uma arma extremamente importante aí na nossa guerra, na nossa batalha, na nossa luta. Vamos lá, falei sobre isso lá no vídeo do Mamba Mentality, aquela mentalidade Mamba do Kobe Bryant. Se tu não assistiu o vídeo, corre lá e assiste, muito importante. A gente precisa entender a importância do descanso, a gente precisa descansar. Porém, a gente precisa também entender que no momento que a gente cansa de fazer alguma coisa, é muito importante que a gente descanse e não desista. Muita gente diz assim, já estou há 20 dias fazendo dieta, perdi só 800 gramas, meio quilo, 1 quilo, não sei se eu vou seguir fazendo, e desiste. Não, isso é um sinal claro de que tu está cansado da dieta. Tu cansou da dieta, tu descansa. No caso da dieta é o quê? Sai da dieta, um dia, come uma coisa boa, se motiva e diz assim, perdi meio quilo, perdi 800 gramas, perdi 1 quilo. Não é o melhor resultado, não, mas eu vou aproveitar hoje e daqui 90 dias eu vou fazer melhor ainda e vou conseguir perder mais. Então tu aprende a descansar e não a desistir. Muito importante, o descanso é uma arma aí do nosso arsenal. Saiba usar com cautela e com sabedoria. Por fim, servidor, quando a gente está querendo falar sobre organização, sobre rotina, a gente precisa entender que a gente precisa ser realista, servidor. Realista. Não tem como a gente fugir da realidade. Não, ainda não temos. O metaverso está vindo aí para tentar fazer a gente fugir um pouquinho da realidade, mas a realidade, ela impera, é o que existe. Não tem como. John, não estou entendendo o que tu está falando, como eu vou ser realista? Simples. Não pode achar que tu vai trabalhar 12 horas por dia, que tu vai fazer 2 horas de atividade física, que tu vai ler 2 horas, e que tu vai ter um projeto pessoal que tu vai dedicar mais 2 horas e que tu vai dormir 8 horas. Estourou as 24 horas faz tempo, isso não é realista. Não vai conseguir. Servidor, a gente precisa ser realista.
A gente precisa entender a diferença, como Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, diz, a diferença entre sonho e delírio. Sonho é aquela meta, aquele objetivo alcançável. O delírio é algo que não tem como alcançar. Ele dá o exemplo dele mesmo. Ele já tem uma idade avançada, ele já tem um sobrepeso, ele até em algumas palestras utiliza uma muleta. Ele diz assim, ó, aí agora eu vou trazer o exemplo dele para esse ano, né? Teve Copa do Mundo agora em 2022, então vai ter nova Copa do Mundo em 2026. Ele diz assim, ó, eu não tenho como sonhar em ser o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. Ele, na idade que ele tem, na condição física que ele tem, é um delírio. Ele não vai conseguir ser o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. É delírio. Ele não tem mais condições de fazer isso. E não é uma questão de mentalidade, é uma questão... Realmente ele não tem como. Não tem como, imagina, ele deve estar lá com por volta dos seus 60 anos, 50, 60 anos, já com uma saúde um pouco mais debilitada, acima do peso. Não tem como em 3 anos ele ser o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Realmente é um delírio, não é um sonho. Talvez ele diga, eu sempre tive o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Será que ele consegue? Talvez consiga jogar uma Copa do Mundo daqui 3 anos, 4 anos. Talvez seja possível. Isso é um sonho. Agora, querer ser o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, isso é um delírio. Assim como eu. Eu querer ser o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, eu estou com 28 anos de idade. Essa idade, geralmente os jogadores estão no seu auge da carreira, sendo aí os melhores jogadores do mundo naquele momento, já com histórico grande de vitórias, um histórico de passar por clubes, N situações. Eu não sou nem jogador de futebol. Mal e mal sou um atleta aí de corrida, agora um pouquinho acima do peso, já estou com dificuldades até na minha corrida. Quem dirá ser o melhor jogador de futebol da próxima Copa do Mundo? Não tem como. Então a gente precisa saber reconhecer a diferença entre sonho e delírio. Servidor, muito importante. Então, de novo, só relembrando aí o último passo para tu criar uma rotina é ser realista. Então tu precisa colocar na tua rotina tarefas, atribuições, organizações realista. Vamos dar uma repassadinha aqui. Qual é o passo a passo para tu criar a tua rotina, servidor? Vamos lá. Avalie como tu gasta o teu tempo. Crie metas e objetivos. Destaque as prioridades. Anote tudo e controle. Evite distrações. Separe um tempo para descansar. Nesse caso, aprenda a descansar e não a desistir. E seja realista. Entenda a diferença entre sonho e delírio. Essa é a forma que tu vai conseguir construir uma rotina sólida e eficaz para ti. Tu precisa dedicar um tempo, tu precisa te organizar para tu conseguir montar aí a tua rotina. Show de bola, servidor! Esse vídeo ficou bem grande, mas eu não conseguia trazer esse conteúdo denso, extremamente importante, que, como eu disse no começo do vídeo, me permite duplicar meu patrimônio todos os anos, faz parte de quem eu sou, a organização e a rotina. John, a organização tem que ser arrumar minha cama todos os dias, tá sempre com a casa organizadinha em dia? Não, não. Se tu tivesse noção do set que eu tô gravando agora, aqui tá uma bagunça. A casa aqui tá uma bagunça. Eu cheguei do serviço há pouco, agora são... Vou olhar no... Meu relógio deu uma travadinha esses dias, então eu não confio no horário. São 8h47, tem até diferença aqui do meu relógio. Vai parecer que eu não sei olhar as horas no relógio de ponteiro, mas eu sei. É que ele tá dando uma travadinha. 8h47 nesse momento. Eu cheguei do serviço às 18h30. A casa, ela tá desorganizada. Então a organização não é o que tu realmente precisa estar sempre com tudo organizado, mas que tem hora para cada coisa. Eu cheguei e eu priorizei, conforme já estava na minha rotina, gravar esse vídeo para ti, servidor. E agora, após isso, eu vou fazer as coisas que estão na minha rotina, como dar uma geralzinha na casa e pelo menos organizar. Tudo isso faz parte. A organização não quer dizer que tu tem que ser 100% organizado, metódico, mas quer dizer que tu tem que ter um planejamento de como fazer as coisas que têm que ser feitas conforme as prioridades. Rotina é a mesma coisa. Rotina, a gente precisa ter uma rotina, estabelecer coisas para fazer periodicamente. Show de bola! 2 competências aí extremamente importantes para tu duplicar o teu patrimônio e exponencializar os teus recursos. Organização e rotina. Curtiu o vídeo? Espero que tu tenha gostado, servidor. Espero que isso possa servir para ti
e mudar a tua vida daqui pra frente, servidor. Dá o like no vídeo, te inscreve no canal se tu não é inscrito, tá vacilando, tá perdendo conteúdo importante de qualidade. Bota nos comentários aqui se tu ficou com alguma dúvida, se tu quer algum esclarecimento. Não esquece de nos seguir aí nas redes sociais das mais diversas. Tu vai nos achar como Grana Sob Controle ou como Grana Sob Controle Oficial, beleza? As fotinhos são todas iguais aí nas redes sociais. E te espero no próximo vídeo. Até mais.